Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada aí pela presença de todo mundo aqui no evento, no nosso webinar. Eu queria dar boas-vindas para todo mundo que está aqui, né, agradecer o tempo de cada um para nos prestigiar esse evento junto com a Giovana da ForcePoint. Como no evento anterior, acredito, não sei se todos que estão hoje aqui presentes participaram, né, do nosso webinar que a gente teve em julho para falar de DLP. Eu fiz uma apresentação e eu vou repetir essa apresentação, tá, para algumas pessoas que não estavam. Eu sou a Account Manager responsável por ForcePoint na Apple Digital. Eu vou deixar meus contatos depois aqui no chat para vocês, tá? Então, eu gostaria de me apresentar, me colocar à disposição de todos, né? Tudo que vocês precisarem com ForcePoint, podem me adicionar na Apple para apoiar em ações, projetos, tá? Hoje o tema do nosso webinar é sobre LGPD, como eu comentei, a Giovana vai fazer a apresentação. Eu queria aproveitar também essa abertura para passar um recadinho para vocês sobre o nosso próximo webinar de F-Security, que a Apple vai estar realizando no dia 12/8, que será sobre gestão de vulnerabilidade e patch managers, né? Eu acredito aí que entre hoje, né, e até o dia do evento, vocês vão estar recebendo o link também, para quem tem interesse em participar, tá bom? Ele vai ser ministrado no dia 12/8, das 10 às 11 horas da manhã, e vai ser pelo Vitor Viana, da F-Security, tá bom? Então, assim, um bom evento para todos, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, a Giovana, no final, ela vai abrir, acho que uns 10 minutinhos, né, para tirar dúvida, enfim. E a gente está por aqui também. Qualquer dúvida, pode chamar a gente no chat, tá bom? Bom evento para todo mundo. Obrigada e até mais. Oi, pessoal, bom dia. Bom, então, completando o que a Letícia disse, né, na verdade, repetindo as palavras dela, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos. Essa terça-feira de manhã eu vou falar já sobre LGPD, não é para qualquer um. Bom, então, eu fico muito feliz em fazer esse webinar pela Apple. Eu conheço alguns nomes que eu estou vendo aqui. Antes eu era da Apple, hoje eu estou na ForcePoint. Então, a ideia hoje eu sei que o assunto LGPD está sendo falado desde 2018, então é uma sopa de letras que ninguém mais aguenta ouvir. Então, a ideia hoje é não falar o que a lei faz, do que é a lei, não falar artigo, não falar nada disso, tá? É sim como que a ForcePoint ela consegue ajudar os clientes, os parceiros, a estar adequados à lei. Então, bom, sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento. Se tiverem dúvidas no meio da apresentação, pode mandar pelo chat. Eu acredito que às vezes dúvida de um serve para muitos. E também no final eu vou abrir para perguntas, para interação, e estou sempre à disposição. Bom, então, eu falei que eu não ia falar sobre a lei, mas só tendo um overview bem rápido, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, lei também 13.709, muito conhecida e muito difundida, a primeira coisa que as pessoas pensam é uma lei que veio para proteger os dados. Tá, mas por que foi criada essa lei pensando só em proteção de dados? Não é para as empresas só pensarem no que tange proteção de dados, ela foi criada, de fato, para proteger os direitos fundamentais e liberdade privacidade dos indivíduos, então a própria livre formação de personalidade. Quando a gente fala de livre formação, então eu, Giovana, eu tenho as minhas características físicas, étnicas, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha orientação sexual, então isso são dados sensíveis. E a partir do momento que esses dados forem expostos, isso pode de repente, privar a minha liberdade. Hoje em dia a gente sabe, existe preconceito, existe tudo isso. E se a gente for pensar ainda de uma maneira um pouco mais abrangente, os dados sensíveis inclui também histórico de saúde de um indivíduo. Então, vamos pensar já em 2022, eleições. Às vezes a gente gosta do candidato, porém a gente não gosta do vice. E, de repente, a gente descobre que esse candidato tem uma doença terminal. Você votaria nele?
Provavelmente não, por quê? Porque você não gosta do vice. Então, esse é um exemplo já extremo, tá? De como se os dados sensíveis, se eles forem divulgados, como pode afetar, inclusive, o rumo de um país. Tranquilo? Bom, então, só recapitulando, tá? A gente fala muito em dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais são as informações que identifiquem as pessoas, são dados próprios. Então, meu nome, meu CPF, meu endereço, meu RG, etc. Então, esses são os dados pessoais. Os dados sensíveis, como o próprio nome diz, é o que já vai trazer uma sensibilidade maior, como eu informei, opção sexual, posicionamento político, ou seja, são as informações que podem ser usados para fins discriminatórios. Tranquilo? Então, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa a proteção dos dados dos indivíduos por todo o ciclo de vida, desde a coleta até o processamento, até a destruição. Para quem serve a lei, para quem que é válida? Muita gente, eu escutei muitas pessoas falando, instituições públicas, elas não precisam se adequar à lei. Precisa, apesar das sanções ocorrerem de maneiras distintas, elas também precisam estar em conformidade com o LGPD. Também já ouvi, instituições educacionais, não precisa. Todas as pessoas que coletam informações e existe finalidade financeira, ou seja, você vai não só ganhar dinheiro com os dados, mas você tem um negócio e você coleta esses dados, você precisa estar adequado à lei. E isso são os direitos dos titulares. Então, a partir do momento que a pessoa solicita, que ela informa, desculpa, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, os controladores solicitam os dados, aí a gente já fala que começa o ciclo de vida de dados dentro de uma empresa, tá? Então, uma coisa que é bem importante, esses dados só é válidos quando existe um fim financeiro, ou seja, se eu chego aqui e falo, de repente, uma conversa informal, eu vou pegar os dados de vocês para um churrasco que eu vou fazer para deixar autorizado na portaria. Nesse caso, a gente não está falando em fins financeiros. Agora, se eu sou uma revendedora desses catálogos e eu vou pegar os dados de vocês e vou anotar, mesmo que seja num caderninho, então a lei já vale para mim também. Então, a lei é válida para praticamente todo mundo precisa estar adequado, precisa estar em conformidade com a lei. Tranquilo? Vitor, se tiver alguma pergunta nesse meio tempo, pode me dar um ping, pode ser? Tranquilo, pode deixar. Bom, então, agora falando um pouquinho dos papéis, tá? Quem é quem? Eu já dei um spoiler anteriormente, então, novamente, vou dar falei que eu não ia falar da lei, estou falando já, mas falo novamente quem são os papéis, porque durante a apresentação eu vou citar esses nomes, e é importante que cada um saiba o que é cada um, o que cada um faz. Então, primeiro, o titular é o dono dos dados, tanto os dados pessoais, os dados sensíveis, etc. Quem tem as informações, o dono da informação. O controlador é qualquer empresa ou qualquer pessoa ou qualquer coisa que vai coletar os dados dos titulares. Muitas vezes o controlador ele pode ser o operador ou processador. Por quê? Processador ou operador é quem vai cumprir com a finalidade do dado. Então, por exemplo, se eu vou usar novamente, tá? Eu estou usando um exemplo bem simples para vocês verem o quão abrangente é a lei. Eu vendo produtos de beleza no meu catálogo, então eu tenho uma finalidade financeira, eu tenho o cadastro das minhas clientes, eu sei o tipo de informações que tem, então só exemplificando novamente, tá? A partir do momento que eu estou vendendo os meus produtos de beleza e dentro do meu catálogo eu tenho produto para queda de cabelo, um produto para tratar, de repente, pós-parto, ou seja, eu já tenho dados sensíveis, porque se eu tiver o histórico do que a pessoa comprou, cruzando as informações dos dados versus os produtos que ela utiliza, eu tenho tanto dados pessoais como dados sensíveis, e eu tenho que proteger. Então, voltando para o meu exemplo, eu pego os dados dos meus clientes e eu falo, hoje eu vou coletar essas informações porque eu quero fazer um sorteio de uma cesta de produtos de beleza para vocês. Então,
a minha finalidade é específica e eu preciso dos nomes, como pode ter nome onde existem mais pessoas, então eu preciso do identificador único, então vai ser o nome, o CPF, e o endereço, porque caso a pessoa ganhe, eu vou mandar. Então eu tenho uma finalidade bem específica. Se eu for fazer esse sorteio, ou seja, peguei os papeizinhos, joguei tudo para cima e escolhi um. Então, eu sou o próprio processador, ou seja, eu estou fazendo o sorteio. Então, nesse caso, eu sou tanto controlador como o processador. Se eu pegar esses dados e jogar para uma empresa, uma loteria, qualquer coisa, a loteria vai ser o operador e o processador. Então, nesse caso, nós temos figuras distintas. E se eles terceirizassem, então a gente pode ter N subprocessadores. Tranquilo? O DPO, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é a pessoa responsável pelos dados dos titulares. Então, num caso de vazamento, o responsável não vai ser o DPO. O DPO é a pessoa que vai apoiar o controlador e, de repente, o operador ou processador no que tange o tratamento dos dados. Então, ele vai ser um orientador, ele não vai ser o responsável. Ele vai ter um papel muito mais consultivo do que, de fato, de responsabilidade, claro. Ele vai ser provavelmente o principal ponto de contato caso alguém queira acionar algum direito, só que ele não é a pessoa que vai procurar os dados e vai passar. Não, ele é uma pessoa consultiva dentro de uma empresa, especialista em processamento de dados, que vai atuar de maneira independente, ou seja, não tem como a gente pegar um estagiário, de repente, que conhece a lei e fala, você vai ser o DPO. Por quê? Porque o estagiário vai responder para N pessoas, então pode ter conflitos de interesse dentro dessas nomenclaturas, tá? Outra coisa que também não é recomendável é que a pessoa de segurança seja o DPO, e isso é o que acontece em muitas das empresas. Então, principalmente as empresas menores, elas pega uma pessoa, de repente, que é mais antenada na parte de conformidade, de governança, e fala, pronto, agora, além de todas as suas atribuições, você também virou o DPO. Gente, isso daí é totalmente errado, é conflito de interesse, uma pessoa ela não vai poder auditar os seus próprios processos, ela não vai falar, opa, peraí, isso daqui eu estou fazendo errado, então eu vou notificar a ANPD. Então, essas são coisas que não fazem sentido, tá? E uma coisa que está bastante em alta é terceirização de DPO, isso é totalmente correto, muitas empresas optam pela terceirização, até mesmo porque você vai ter uma empresa terceira responsável por toda a auditoria, e também você não precisa só pensar em ter uma pessoa com conhecimento interno dentro, são pessoas que vão buscar referência de mercado e vai trazer as melhores práticas. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é a agência reguladora que vai auditar todos os casos relacionados à LGPD. Então, vamos supor, se houve, o DPO, inclusive, ele é o responsável por informar a ANPD qualquer irregularidade, se houve qualquer vazamento de informação por parte do controlador, quem vai notificar a ANPD provavelmente vai ser o DPO, essa empresa, fazendo esse papel de DPO. Tranquilo? Bom, pessoal, alguma dúvida até agora? Posso seguir? Essa parte de papéis, eu sei que muitas vezes elas acabam causando algum nozinho mental, mas se tiverem alguma dúvida, pode mandar e a gente ou responde agora ou a gente responde no final, tudo bem? Bom. Por enquanto aqui no chat, sem dúvidas, G. Beleza. Então, lembrando que a responsabilidade da coleta de dados, da proteção de dados, vai ser sempre do controlador, independente de onde ocorreu o vazamento. Então, aqui já citando Anthony de Saint-Exupéry, tu te tornas eternamente responsável pelos dados que coleta. Ou seja, o controlador, ele é o eterno responsável por todas as informações que ele coletou. Depois a gente vai falar um pouquinho, tá, dos dados que podem, mas assim, uma coisa que é muito importante a gente saber, os dados eles não podem ser coletados aleatoriamente. Eles precisam ter uma finalidade muito específica. Então, eu vendendo meu catálogo de produtos de beleza, eu só coletei o nome e o CPF porque eu precisava fazer o sorteio. Se
eu não vou utilizar mais o nome e o CPF para a finalidade que era o sorteio, esses dados eles têm que ser eliminados, porque encerrou o ciclo de vida dos dados. É muito comum a gente ver empresas que pegam os dados, porque pode ser que mais para frente a gente utilize os dados para um sorteio, mesmo que seja em benefício do titular. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Os dados eles têm que estar limitados à finalidade. E também não pode coletar nada além daquilo que eu precisei. Então, por exemplo, se eu vou fazer esse sorteio dessa minha cesta de produtos de beleza, não tem por que eu perguntar a religião de uma pessoa, não tem por que eu perguntar orientação sexual. Então, a finalidade ela tem que ser bem restrita e bem específica. Tranquilo? E isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Então, é importante também os titulares, como os donos dos dados, pensarem 2 vezes antes de passar a informação. Antigamente, os dados eles eram muito utilizados como moeda de troca, então existiam vendas de bases de dados com informações. E as pessoas, às vezes, passavam a informação sem saber qual era a real finalidade. Então, isso é uma coisa que não pode mais acontecer. Inclusive, a venda de bases de dados com informações de pessoas, ela é totalmente ilegal, tá? Uma dúvida que é bastante comum. Dados pessoais, ou seja, as informações diretas das pessoas. Um e-mail, ele é um dado pessoal, certo? Então, vamos pensar no meu e-mail corporativo. Ele poderia ser considerado um dado pessoal a partir do momento que eu tenho uma finalidade, esse meu e-mail ele é obrigatório para que as pessoas me contatem. E-mail corporativo, dependendo da finalidade, ele pode ser sim considerado um dado pessoal. Por quê? Meu e-mail da ForcePoint é giovana.shimabukuro@forcepoint.com. Se você for no LinkedIn e procurar por Giovana Shimabukuro e ver que eu trabalho na ForcePoint, você já vai ver a minha foto. Vendo a minha foto, você vai falar, então a Giovana ela tem os olhos um pouco puxados, provavelmente ela é oriental, cruzando com a informação do sobrenome. Então pronto, você já tem informações étnicas minhas. Então isso são dados sensíveis. Então muitas pessoas acham que não precisam proteger os e-mails corporativos por ter uma finalidade obrigatória para trabalho, mas se a gente for cruzar as informações, a partir do momento que a gente consegue extrair dados sensíveis desse e-mail, então ele precisa ser protegido também. Tranquilo? Bom, eu lembro que quando começou esse boom de adequação à LGPD, muitas das empresas elas já tinham uma certa tranquilidade por já atender a determinadas regulamentações. Então, aqui a gente fala muito da ISO 27001. A ISO 27001 era uma norma de segurança que era extremamente difundida, e muitas das empresas, para ter essa certificação, já tinham as medidas de segurança adotadas. Então, uma coisa que é bem legal, que eu coloquei esse quadrinho aqui, claro, depois toda essa apresentação, ela vai ser compartilhada com vocês, é quando a gente consegue fazer o cruzamento dos termos utilizados pela ISO 27001 com o que é demandado pela LGPD. Então, se a gente for ver o PII, são os dados pessoais, informações que identificam pessoas pela ISO 27001 e são os dados pessoais pela LGPD. Então, quando a gente faz o cruzamento desses termos, a gente vê que muitas empresas elas já estariam em conformidade no que tange segurança da informação pela LGPD. Beleza? Bom, a ISO 27001, ela é uma regulamentação, elas são os requisitos, ou seja, o que as empresas devem fazer. Ainda falando um pouquinho disso, a gente também tem a ISO 27002, que são as recomendações. Então, ISO 27001 é o que fala deve. A ISO 27001 são as recomendações, são os códigos de prática. Agora a gente tem uma terceira, tá? Que é a ISO 27701, que ela é uma extensão do sistema de gestão de segurança da informação para privacidade de dados, para privacidade e proteção de dados. Então, é legal vocês gravarem esse segundo
nomezinho, tá? Que é a ISO 27701, que ela vai, basicamente, ela vai estabelecer requisitos para um sistema de gerenciamento de informações relacionadas à privacidade. Então, quando as pessoas falam, eu quero um norte, por onde que eu começo? Primeiro, vamos dar uma olhada na ISO 27001. Por quê? Porque ela é a segurança da informação, ela é a base, ela que vai falar quais são as medidas que você deve implementar para que você esteja em conformidade. ISO 27002, as recomendações. ISO 27701, extensão da ISO 27001 e 27002 para o que tange proteção de dados e privacidade. Muita gente fala que a ISO 27701 é a ISO da LGPD, e não está errado essa linha de raciocínio. Tranquilo? Bom, pessoal, então, agora falando um pouquinho sobre os direitos dos titulares, tá? Então, esses direitos, eles já foram bastante difundidos, eles já são bastante conhecidos por quase todas as empresas e por alguns titulares, mas é o que os donos dos dados, o que as pessoas podem pedir para as empresas que coletou os dados dela. Então, primeiro, a confirmação de que existe um tratamento de dados. Então, a minha cliente falou, Giovana, você está tratando os meus dados de alguma maneira? Posso responder sim ou não, já foi eliminado. Eliminação, ou seja, eu quero que se os dados que o meu cliente Vitor me pediu já foi finalizado, já fiz esse sorteio, então ele não quer mais que eu tenha esses dados dele. Beleza, Vitor, não tenho mais os seus dados. Eliminação de dados excessivos, ou seja, se eu peguei informações a mais, ou se eu já cumpri com o meu tratamento. Os titulares podem saber com quem as informações foram compartilhadas. E isso, compartilhamento, é uma coisa bem importante, porque muitas pessoas, muitas empresas, quando pensam nesse direito do titular, pensa só em backup. Primeira coisa que vem na mente quando fala informações sobre compartilhamento, eu tenho que ver se está em algum backup. Não, não é isso. Inclusive, se os funcionários dentro dessa empresa têm essas informações dos titulares na própria máquina. Isso que é uma real informação sobre compartilhamento. Por que que isso é importante, a gente saber quem tem os dados dessas pessoas? Vamos supor que uma empresa, ela coleta os dados dos funcionários, porque, obviamente, é necessário, então tem uma finalidade bem específica, e o carinha de TI, o carinha de sistemas, ele está afim de uma funcionária. Essa funcionária, ele pega os dados dessa funcionária, pega o celular, começa a assediar ela de alguma maneira, começa a mandar mensagem por WhatsApp, começa, mesmo não se identificando, ou seja, isso a gente está interferindo na liberdade, na privacidade dessa funcionária. Então, se essa funcionária, ela quer saber quem tem as informações, tem uma legitimidade nessa solicitação. Então, é muito importante a gente saber, inclusive, se as pessoas têm esses dados, tá? Então, aqui a gente tem N outros direitos dos titulares. Os titulares, eles têm muitos direitos. Existem, inclusive, empresas oferecendo, esqueci agora, carta pesadelo, ou seja, a pessoa vai, preenche os dados, manda para a empresa querendo saber onde estão os dados, com quem foram compartilhados, e precisa ter esse retorno dentro do prazo previsto por lei. A GDPR fala de 30 dias, a LGPD fala de 15 dias. Então, e caso a empresa não retorne com essas informações, o titular ele pode processar a empresa. Então, se a gente for pensar, é um prazo muito curto para a gente dar esse tipo de resposta aos titulares. Por isso que a gente precisa de ferramentas que ajudem a essas respostas, que retornem esses direitos de maneira efetiva. Sempre quando a gente fala em segurança, a gente fala em produtos, processos e pessoas. Muitas empresas que querem economizar dinheiro falam, não, eu vou embasar tudo em cima de processos. Mas como que você vai responder a esse tipo de demanda? Como que você vai responder para essa funcionária que perguntou quem tem as informações porque ela está sendo assediada? Através de processos? Então, ok. As pessoas, eu acredito que os processos, eles são extremamente importantes. As pessoas, elas precisam ser constantemente conscientizadas
mas você precisa garantir também que essas pessoas estão agindo de acordo com a política de segurança da informação, de acordo com a política de privacidade da empresa. E isso, se você não tiver uma ferramenta, vai ser praticamente impossível você conseguir responder esse tipo de solicitação. Beleza? Vitor, alguma pergunta até então? Por enquanto, tudo tranquilo. Todos acordados, todos prestando atenção, vocês estão Pessoal, comigo. fiquem à vontade para perguntar aí. Então, quando surgir uma dúvida, certamente vamos fazê-la aí, com certeza. Está indo bem. Tá ótimo. Bom, então, agora não vou nem falar que é pegadinha, tá? Qual que é o denominador comum de todos os direitos dos titulares? Alguém arrisca na resposta? Não, ninguém arrisca? Tá, tudo bem. Já que ninguém fala, eu falo a resposta, tá? Qual que é o denominador comum de todos esses direitos? Inventário. Se você não souber onde está a informação, você não consegue responder a esses direitos. Eu dei esse exemplo que eu falei de uma funcionária pedindo para a própria empresa. Ok, a gente tem um caso específico de uso. Porém, nem todos os funcionários vão querer processar a empresa caso as informações sejam compartilhadas. Só que essa pessoa, de repente, pode ser um cliente de um telemarketing. Então, eu estou falando de pessoas externas. Então, antes da gente responder a esses direitos dos titulares, qualquer um que seja, a gente precisa saber aonde as informações estão. Então, e o mais importante, remediar. Então, vamos supor que o Vitor, ele chega para Letícia e fala, Letícia, ó, tem funcionárias da Apple aqui me assediando, tá? Então, eu quero saber quem tem os meus dados. E caso você descubra quem é a funcionária ou funcionário que está me assediando, eu quero que essa informação seja removida. Como que vocês conseguiriam cumprir esse tipo? Precisa de uma remediação. Então, nossas ferramentas também precisam ter esse tipo de funcionalidade. Então, agora já falando de como que a gente, através de ferramenta, conseguiria atender os direitos dos titulares, a gente tem o módulo de Discover do DLP. Então, o DLP, muitas pessoas acham que é uma ferramenta que vai prevenir só o vazamento de dados, que a gente só vai analisar os dados em movimento, né, que é um outro termo comum quando a gente fala de DLP. O DLP ele faz muito mais do que isso. Claro, ele vai identificar um vazamento de dados, ele vai identificar caso uma pessoa tenta mandar uma informação por e-mail. Só que, além disso, ele também consegue inventariar essa informação. Então, aqui eu coloquei alguns dados, a funcionária Giovana, com os meus dados pessoais, eu quero saber quem tem. Então, ele buscou e ele viu que dentro desse desktop, com o usuário X, caso eu tivesse logado dentro de um domínio, ele mostraria qual era o usuário que estava logado. Eu tenho os meus dados tanto dentro de um PDF quanto de um doc. Então, primeiro, conseguir saber aonde está essa informação. Sabendo onde está essa informação, eu consigo ter ações. Então, nesse caso, eu rodei um script de remediação no meu endpoint. É um script que ele já tem alguns pré-definidos pela própria ferramenta, tá? Então, caso encontre essa informação, você vai colocar essa informação numa quarentena e pode, inclusive, deixar um TXT para o funcionário, falando, olha, você tinha uma informação que não podia, então aqui vai um alerta, a próxima vez vai ser para o RH. Então, você consegue responder esse direito de uma maneira bem simples. Falando em ferramenta, qual que é a mágica que a gente tem que fazer dentro disso? Primeiro, você sabe os dados que você está procurando, você vai criar uma política de discover, então você vai criar uma política com os meus dados, e depois você vai rodar uma tarefa. Essa tarefa ela vai buscar em todas as máquinas ou em todos os servidores. Se for uma coisa muito urgente, você consegue sair fazendo essa busca na hora, ou senão você pode agendar essa busca para que ocorra quando a máquina não estiver em uso, ou senão que ocorra durante a noite nos servidores. Então, você consegue agendar essa busca e vai te trazer esse retorno da informação. Então, o próprio incidente que ele é gerado já serviria como comprovação de que deu tudo certo. A gente encontrou os dados e a gente remediou os dados. Então, a gente já consegue responder aos direitos dos titulares de maneira bem simples, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat.
O Jorge, meu amigo Jorge, perguntou se está disponível só no DLP Suite. O DLP Endpoint, se você quer buscar os dados nos endpoints, nos computadores dos usuários, nos notebooks, você vai precisar do módulo de endpoint. O módulo de endpoint do DLP, o que ele vai fazer? Ele vai ver os dados em movimento a partir do endpoint. Então, se alguém tentou fazer um post na internet, se alguém tentou mandar por e-mail, salvar num pendrive, gravar num CD para as pessoas mais antigas, ou seja, qualquer transação de dados a partir do endpoint, ou seja, ver os dados em movimento, como também você pode inventariar sem a necessidade de nenhum outro módulo adicional. Então, para buscar nas máquinas dos usuários, o próprio módulo de endpoint já vai te trazer essa resposta. Porém, você também precisa procurar em servidores, em bases de dados, em outros lugares. Para isso, você precisa do módulo de Discover. Então, eu sei que já foram feitas algumas apresentações de DLP, mas só recapitulando, tá? Então, DLP Suite, ela é composta do módulo de Endpoint, que eu dei um overview agora, o módulo de Discover, que é a busca dessas informações, o inventário das informações em servidores, o módulo de Network, que é para dados em movimento, se eu tentar mandar uma informação pela internet, se eu tentar mandar um e-mail com um dado sensível, independente de ter o endpoint instalado ou não, módulo de network. E o mesmo inventário que a gente consegue fazer nos computadores, através do módulo de endpoint, e nos servidores, através do módulo de Discover, nós também conseguimos fazer em aplicações cloud, que também é extremamente importante a gente ter essa visibilidade, porque hoje em dia, acho que um dos maiores desafios das empresas, e posso falar que é um desafio que dificilmente vai ser atendido, é saber onde os dados estão, centralização de dados. Não, isso não existe, porque a partir do momento que uma pessoa consegue acessar um dado, ela pode baixar esse dado, pode fazer o que ela quiser com ele. Para isso a gente tem a ferramenta, mas esse dado ele vai estar descentralizado. Então, para fazer o inventário do que a gente tem em nuvem, a gente tem um módulo de CloudApps do DLP. Tranquilo? Jorge, eu respondi a sua pergunta? Beleza. Bom, então, isso já foi uma luz no fim do túnel para os direitos dos titulares, tá? Isso a gente está falando de uma ferramenta que é o próprio DLP, que é o arroz com feijão, o pãozinho quente da ForcePoint. Agora, falando um pouquinho de sistema de gestão de dados e privacidade, lembrando ISO 27001, segurança da informação, 27701, gestão de dados e privacidade. Então, aqui a gente tem um ciclo, tá? Muitas consultorias, elas acabam fazendo isso de outra maneira, PDCA, ou seja, todas as consultorias de LGPD, elas vão passar por esse ciclo, às vezes, cada um de sua maneira, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, esse exemplo, inclusive, é uma das sugestões do próprio Exim, onde a gente faz com que o sistema de gestão de dados e privacidade ocorra em cima desses 5 passos. Então, o primeiro é a preparação. A preparação é onde tudo começa, onde a gente vai fazer o inventário, novamente, utilizando esse termo, inventário das informações, onde a gente vai analisar as leis, ver quais são as políticas já existentes e também vai definir o orçamento para a empresa, tá? Então, preparação é o início mesmo de tudo. Então, vamos estudar a lei, vamos ver o que ela pede, vamos ver quais são as diretrizes que a gente precisa seguir. E vamos saber onde está essa informação. A organização é quando a jornada da conformidade ela vai tomando forma. Então, vamos ajustar os projetos, vamos ajustar a política de segurança da informação, vamos começar a conscientizar a organização como um todo, vamos definir os papéis. Já em desenvolvimento e implementação é quando a gente vai começar a colocar tudo, fazer o go live de tudo, tá? Então, os produtos vão ser implementados, as palestras elas vão começar a ser ministradas, ou seja, tudo que você preparou e organizou, ele vai começar a se concretizar. O quarto passo é a parte de governança, ou seja, não adianta eu fazer, preparar ou organizar sem ter a parte de governança por trás, ou seja, saber se o meu plano de resposta está funcionando, ver se
eu continuo em conformidade com todas as outras regulamentações já existentes, vamos ver se a empresa ela, de fato está engajada, ou seja, eu vou fazer a validação de todos os outros 4 passos. E melhoria contínua. Então, se a gente identificou algum gap em governança, então, bom, as pessoas elas ainda estão dando muito match em políticas de DLP. O que a gente precisa fazer? Às vezes melhorar a conscientização das pessoas, ou fazer com que as políticas do DLP interajam com as pessoas, para que elas saibam que elas estão lidando com informações sensíveis. Então, a gente vai definir quais são essas melhorias no 5º passo, e a gente começa tudo de novo. Tranquilo? Então, isso é um ciclo. Alguma dúvida até agora, pessoal? Eu sei que aqui eu estou jogando bastante informações para vocês, mas eu acredito que vocês conseguem observar. Tá, o Vitor está respondendo também, ótimo. Bom, então, agora falando um pouquinho mais desses passos, tá? O primeiro, é a preparação. Então, eu dei um overview do que é, que a gente vai... Não vou ficar lendo artigos, tá? Porque eu acho que nem é o intuito desse webinar. O que a gente estabelece dentro da preparação? O fluxo de dados, o inventário, o programa de proteção de dados e privacidade que eu vou implementar, quais são as medidas técnicas que eu vou implementar, e lembrando que quando eu falo em medidas técnicas é que eu estou falando visando a proteção de dados, mas óbvio, isso vai muito antes. Medidas técnicas a gente precisa pensar em segurança, segurança da informação como um todo. Pensando nisso, existem as recomendações da ISO 27002 de 2013, onde a gente consegue classificar essas medidas a serem implementadas nesses passos. Então, preventiva, você vai proteger o perímetro, ou seja, você vai proteger aonde está a sua informação, aonde você tem os seus dados, onde você tem os seus sistemas. Redutivas, você vai reduzir a probabilidade do incidente acontecer, não que ele não vai acontecer, ele pode acontecer, só que vamos reduzir. Então, vamos supor, uma ameaça vinda da internet, você pode prevenir bloqueando o acesso à internet, ninguém vai acessar a internet, ou você pode reduzir adotando uma solução de segurança para a navegação web. Detectiva, ou seja, um incidente está ocorrendo, eu preciso detectar esse incidente. Se a gente for ver o DLP, depois eu vou falar um pouquinho onde cada uma entra, tá? Mas o DLP, ele pode tanto prevenir, como reduzir, como detectar. Então, se a gente pensar em trabalhar com o DLP de modo a bloquear, você está trabalhando com ele de maneira preventiva. Se você está só analisando, você está analisando de maneira detectiva. Se você cria umas políticas permissivas para uns e restritivas para as outras, redutivas. Repressivas, vamos limitar os danos enquanto o incidente ocorre. Então, um exemplo que eu gosto de dar de medidas repressivas, e se a gente for pensar, quando a gente fala em proteção de dados, a gente não está falando só em proteção do banco de dados. Se eu tenho os meus dados sensíveis dentro de um armário, o fato de eu utilizar uma porta corta-fogo aonde está esse armário, eu já tenho um tipo de medida de segurança. Eu já vou ter uma medida preventiva, por quê? Porque se alguém tentar colocar fogo, a porta vai cortar, então eu não vou colocar em risco. Se eu tiver só uma porta um pouquinho mais segura, então uma medida redutiva. Detectiva, opa, peraí, tá pegando fogo. Então eu tenho um sensor de incêndio. Eu tenho aquele, esqueci o nome, aquele que fica no teto e que apita. Ok. Um detector de fumaça. Repressiva, ou seja, eu preciso reprimir esse incêndio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um extintor de incêndio e vou tentar diminuir o dano, limitar os danos. Corretivas, eu vou recuperar o prejuízo causado pelo incidente. Então, peraí, pegou fogo, o que eu faço agora? Bom, vamos tentar ver dentro do que você tem, o que se salvou, o que dá para aproveitar, onde de repente você tinha uma outra... esses dados, onde que eles estavam salvos, então, de repente, um era backup do outro, então, vamos tentar recuperar o prejuízo causado pelo incidente. Seguro, hoje em dia existem muitos seguros, tanto de incêndio, igual o exemplo que eu dei, como de prevenção ao vazamento de dados, a perda de dados. E aceitação, putz, olha, geralmente a aceitação, ela é adotada quando o custo do incidente ele é muito menor do que o custo da medida de segurança. Então, vamos supor,
ainda o exemplo de fogo, tá? Os dados que eu tenho dentro do meu guarda-roupa, que são as informações dos meus clientes, do meu catálogo de beleza, ele custa X. E para eu ter um extintor de incêndio, eu vou pagar, sei lá, 20 vezes mais do que eu tenho de valor dentro desse caderninho. Então, eu posso simplesmente aceitar. Eu sei que tem esse risco, mas eu não quero investir nas medidas. Não tem por que eu investir nessas medidas. Ou é muito custoso, ou muitas empresas, o famoso termo, né, fingir demência. Eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu tenho um dado sensível, eu sei que eu tenho probabilidade de acontecer um incidente, mas eu vou fingir que eu não tenho, vou aceitar e tá tudo certo. Tranquilo até agora? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Tá, acho que o Vitor tá respondendo tudo, né? Cara, esse Vitor é sensacional, precisa clonar ele para ter mais no mundo. Bom, então ainda falando em preparação, aqui a gente tem o fluxo de dados, eles podem ser definidos através de processos, mas a gente precisa de ferramentas para garantir isso. Dentro do que eu passei, aqui a gente tem o portfólio da ForcePoint, tá? Dentro de cada solução, eu coloquei qual medida que ela se adequaria. Então, e-mail, ela pode ser tanto preventiva quanto redutiva. Insider, pessoas que podem estar tentando vazar informação, ela pode ser preventiva, redutiva, detectiva. Ou seja, a gente tem N soluções para quê? Para garantir a segurança da informação e a proteção dos dados. Tranquilo? Bom, aqui só piscou para chamar mais atenção, tá? Então, falando desse portfólio da ForcePoint, daquele monte de quadradinhos que eu mostrei para vocês, como que ela segrega o portfólio? Então, aqui a gente imagina o Joe trabalhando de casa. Primeiro, ele precisa garantir proteção contra todos os ataques, etc. Para isso, a gente tem as soluções de Edge Protection. Para garantir o acesso seguro às aplicações que estão em nuvem e também dentro das aplicações privadas e proteger os dados contra vazamento, a ForcePoint tem a solução de Data Protection. Então, quando a gente fala de solução de proteção de dados, eu não estou falando só do DLP. O DLP, ele é uma ferramenta que ele é muito demandada pelo mercado, mas ela por si só, ela vai cobrir uma parte. Só que lembrando que as pessoas e os dados estão em qualquer lugar, então para isso a gente precisa elevar a proteção de dados. Então isso é o que a gente tem de Data Protection. Tranquilo? Bom, então a segunda etapa dentro daquele ciclo que eu mostrei para vocês é a organização. Então a gente vai manter os planos de comunicação, manter o compromisso da organização. Então a gente já começa a conscientização dos usuários. Isso daqui que está mostrando com novas mensagens, é o que você pode fazer para interagir com o usuário de DLP. Então, ao invés de você simplesmente auditar a transação de um dado sensível, você pode interagir com ele para que ele escolha qual vai ser a ação. Então, quer dizer que eu vou confiar 100% no usuário? Não, você vai continuar auditando. Só que a partir do momento que você interage com os usuários, você já está criando conscientização sobre o uso. E isso é uma coisa assim, não é... DLP, você consegue escolher o canal que você faz, então ele é muito simples de ser configurado, tá? E também, outro exemplo que a gente tem de conscientização dos usuários é o próprio Phishing Education. Então, nós temos a nossa solução de e-mail, lá você consegue transformar um phishing real em uma página educacional. Então, quando a pessoa recebeu o phishing, ela vai clicar no link que está pedindo e vai passar para uma página educacional. Então, você customiza, você reforça a política de segurança da empresa, então você também consegue utilizar as ferramentas de segurança para aumentar a conscientização dos usuários. Tranquilo? Bom, Vitor, se tiver alguma dúvida enquanto isso, você vai me avisando, tá bom? Pode deixar já, estou respondendo aqui as que aparecem. Beleza. Bom, terceira etapa, desenvolvimento e implementação, ou seja, quando você vai implantar os seus produtos. Quando você começa a implantar, o bom é que você já vai passar a ter toda a visibilidade daquilo que acontece. Aqui eu dei um exemplo, tá? Então, esse é o nosso CASB,
que compõe a nossa solução de proteção de dados. Então, quando a gente olha para o nosso ambiente, a gente consegue saber quais informações sensíveis a gente tem. A gente já começa a ter uma visibilidade muito maior, ter ações em cima disso. Então, você vai ver que tudo que você planejou, todas as suas medidas, elas estão cumprindo com os papéis. E lembrando que o DLP, uma pergunta muito comum, o DLP ele já vem com política pré-definida para LGPD? Lembra aquele, acho que no terceiro ou quarto slide, que eu faço uma analogia da ISO 27001 com o que é demandado pela LGPD? Aqui do lado direito desse slide, vocês vão ver que tem regulamentações e tem, por exemplo, PII e PHI. PII, informações que identifiquem pessoas, que a gente também pode chamar de dados pessoais ou dados sensíveis. Informações sobre histórico de saúde, são informações, dados extremamente sensíveis. Além disso, a gente também tem, por exemplo, uma política visando conformidade com instituições financeiras, como o PCI, ou seja, você consegue ver dados de cartões de crédito, etc. Além disso, o mais importante de tudo, tá? Eu não estou mencionando tanto isso nessa apresentação, é a gente ter a visibilidade em cima dos usuários que estão representando um risco. Não adianta a gente ter uma solução de ponta de proteção de dados, sendo que a gente tem um usuário autorizado, disposto a vazar esses dados. É a mesma coisa que você entregar uma Ferrari para uma pessoa que não tem habilitação. Então, você também precisa identificar quem são as pessoas que podem estar comprometidas. Isso a gente consegue fazer através de quase todas as ferramentas da Forcepoint. O próprio DLP, ele tem um Incident Risk Ranking, que mostra quem são os usuários que mais deram match nas políticas. Você tem políticas de inventário para identificar, por exemplo, descontactamento de funcionários, através de currículos, etc. Indicadores de comprometimento, então se a pessoa tem arquivos com senhas, se ela de repente tem dump de base de dados, isso a ferramenta de DLP também vai servir. Então lembrando que o DLP ele não vai servir só para proteger a transação dos dados, ele também vai te ajudar a identificar o comportamento das pessoas. E além disso, nós temos uma terceira ferramenta, que é o DUP, que você consegue integrar com o DLP e fazer com que as políticas elas aconteçam de acordo com o risco que a pessoa está representando. Então, vou usar o exemplo do Jorge. O Jorge, ele sempre foi um funcionário padrão, ele sempre teve um perfil de comportamento ok, então ele sempre teve um perfil ok de comportamento. De repente, ele começou a fazer upload de uma grande quantidade de dados para o OneDrive pessoal. Ele tentou desabilitar o antivírus. Ele tentou limpar os logs de segurança, ou seja, eu não estou falando só de dados, tá? Eu estou falando de comportamento dele mesmo em cima do próprio computador, em cima do instrumento de trabalho dele. Conforme ele vai tendo atividades suspeitas, o risco dele vai aumentando. O risco dele aumentando, ele que antes fazia parte de uma política permissiva, ele vai fazer parte de uma política restritiva, tudo isso de maneira automática. Então, a ferramenta, ela já tem esse tipo de inteligência. Então, a partir do momento que a pessoa representa um risco, a política dela vai ser de bloco. A partir do momento que a pessoa está ok, ele não está fazendo nenhuma atividade suspeita, ele vai ter uma política permissiva, então eu só vou auditar a transação desses dados sensíveis. Beleza? Bom, então, indo para o nosso quarto passo, onde a gente vai falar de governança, então aqui a gente vai ter todos os reportes que todas as ferramentas têm, então, através do próprio Phishing Education, que eu comentei com vocês da conscientização dos usuários, vocês conseguem saber quais são os departamentos que estão mais caindo mais nesse tipo de ataque, e de repente desenvolver um treinamento direcionado para esse. Através de relatórios do DLP, vamos supor que vocês percebem que um determinado departamento, um determinado grupo de pessoas está sempre como os top 10 users que mais dão matches nas políticas do DLP. Ele representa um risco? Não. Às vezes, você só precisa, nessa etapa, avaliar os relatórios e ver que ele está numa política errada. Então, uma pessoa que, vamos supor, o departamento de RH passa periodicamente as informações dos funcionários para uma empresa terceira, para um
um processador, para que seja emitida a folha de pagamento, etc., para que seja emitido o contra-cheque. Então, isso faz parte do trabalho da pessoa. Se a gente impedir que esses dados fossem transacionados, os funcionários não recebem e o funcionário do RH não vai conseguir cumprir o papel dele. Então, por que ele está dentro de uma política que ele não pode transacionar informação? Então, vamos criar uma política de acordo com o que ele precisa, para que quando você for ver os relatórios, você veja de fato quem está representando o risco. Através do próprio CASB, que foi aquela ferramenta de nuvem, a gente consegue verificar acessos indevidos, não só no que tange dados, mas também proteção das contas. Então, a Letícia está acessando o Office 365 de madrugada e fazendo download de informações. Quem que vai te dar essa resposta? Quem que vai falar isso para os administradores? O CASB. O CASB ele não vai depender do endpoint, ele vai ver os acessos, ele vai ver o uso das aplicações cloud como um todo. E para isso, claro, a gente tem o Behavior Analytics, lembrando de sempre voltar a proteção de dados e também a segurança da informação voltada para o usuário. Lembrando que o usuário sempre ele é o elo mais fraco de uma corrente. E no último passo, que é melhoria contínua, é onde a gente vai monitorar todos os controles e ver o que a gente pode melhorar. Então, aqui quando a gente fala de proteção de dados, projeto de proteção de dados, qual que foi a primeira coisa que a pessoa pensou? DLP. Beleza, só que o que foi definido em orçamento, eu não consigo comprar todos os módulos do DLP. Beleza, então vamos começar só pelo módulo de endpoint. A gente viu, a gente conseguiu demonstrar o valor da ferramenta, aí quando a gente vai para a governança, a gente vê, opa, peraí, mas a gente precisa também fazer um inventário das informações nos bancos de dados, a gente precisa expandir essa proteção de dados, então vamos pegar mais módulos do DLP, vamos expandir para a nuvem, vamos pensar numa solução de proteção de dados como um todo e não só pensando no que pode transacionar através do usuário. Então, aqui em melhoria contínua é onde você vai ver o que você pode melhorar dentro do seu sistema de proteção de dados e privacidade. Tranquilo? Lembrando que o portfólio da Forcepoint, ela tem os 3 pilares, de perímetro, data, proteção de dados e user, que é a identificação do comportamento dos usuários. Então, as nossas soluções de segurança, elas, claro, a gente pode ter ela como um todo, mas também a gente pode trabalhar isso de maneira escalonada, de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o budget do cliente. Tranquilo? Bom, pessoal, eu sei que eu falei bastante. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas. Tem alguma pergunta nova? Tem 2 aqui, Japa. Uma da Camila, que eu estou escrevendo aqui, e a última do Jorge. Que então, vou dar uma lida aqui, aí você responde já essa, enquanto eu estou respondendo a outra. Tenho concorrido muito com Netscope e Zscaler. Parece que essas soluções possuem controle de navegação. CASB e DLP baseado somente na nuvem. O CSG da Forcepoint concorre com esses caras? Como que fica o DLP? O DLP do CSG é bem mais simples, ele atenderia aos requisitos da LGPD? Bom, então falando do Netscope e Zscaler, tá? Eles, por exemplo, Netscope, eles têm uma solução de CASB. Dentro dessa solução de CASB, eles têm um certo controle de navegação web e também tem um DLP. O que eles têm sabe quando a gente faz a apresentação de DLP e fala o que é DLP Lite? Então, é isso que eles têm. Então, eles não vão ter um DLP Enterprise. O CSG é uma solução da Forcepoint, tanto que o CSG, na verdade, eu posso entender que ele é um substituto do CASB, tá? Porque o CSG como um todo, ele vai ter todo o controle de navegação que veio da WebSense, ou seja, é a solução de ponta de navegação do mercado. Então, você não vai só falar para o usuário o que ele pode e o que ele não pode acessar. Você tem várias outras funcionalidades, como liberar uma cota para o usuário, para ele acessar X tempos por dia. Você vai fazer análise em tempo real da página, ou seja, todos os benefícios da nossa solução de Web Security.
No CSG é exatamente a mesma coisa que você tem. E o DLP é o DLP Enterprise, válido para esses canais. Então, o CSG ele é composto de CASB, Web e DLP para esses dois canais, então a gente está falando de 100% cloud, que vai para a nuvem. Quando o cliente ele tem uma necessidade também de analisar o endpoint, você também consegue expandir com o mesmo DLP que vai utilizar para a segurança de transação de dados, tanto pelo CASB como pela web, você consegue utilizar a mesma ferramenta, a mesma manager, para fazer a gestão dos endpoints. Tranquilo? Então, o DLP não é mais simples, ele é exatamente igual ao DLP Enterprise, só que ele vai valer só para esses canais, navegação web e CASB. E também ele contempla o DLP Cloud Apps, tá? Então, você também vai ter um inventário da informação que está na nuvem. O que é legal? Quando o cliente ele já tem o DLP da Forcepoint e a gente coloca o CSG junto, você consegue fazer com que a política de proteção de dados, a política de DLP, ela passa a valer do endpoint à nuvem, a proteção de ponta a ponta. Então, se você tem só o DLP e você tem o Cloud Apps, você consegue saber o que está na nuvem, mas você não vai proteger a informação, a transação dessa informação. Se você tem o DLP da Forcepoint com o CASB, você consegue, inclusive, proteger a transação dessa informação a partir da nuvem, independente do usuário ter instalado o agente de endpoint nas máquinas ou não. Para concorrer com esses caras, então, se a gente entrar com DLP endpoint, nenhum deles consegue chegar nem perto, tá? Ele não... Nem Netscope, nem Zscaler vai ter essa proteção de endpoint que a Forcepoint tem. Então, quando a gente fala de concorrência com eles de maneira direta, óbvio, a gente não vai entrar com uma solução isolada, a gente vai entrar com o CSG. E quando a gente consegue mostrar para o cliente o valor que ele tem a partir do momento que ele tem o DLP Endpoint ou a DLP Suite para visibilidade de dados e proteção de transação de informações, não tem essa concorrência. Tranquilo? Respondi sua pergunta, Jorge. A Camila perguntou... Mandei somente aqui no chat. Mandei aqui no somente... chat para ela, vou mandar para todo mundo que eu escrevi, que aí já mata, se o pessoal tiver a mesma dúvida também. Tá. Fiz um texto gigante aqui, foi mal. Pelo menos você não mandou seus áudios de 4 minutos. É só para te encher seu saco, por isso que eu mando longo. Não, agora existe o 2x. Você fala rapidinho no meu 2x. Sacanagem, mas beleza. Eu tô brincando, Não, tá enchendo o saco, relaxa, relaxa. Bom, pessoal, então, o que eu queria falar para vocês de como a Forcepoint ela consegue ajudar nessa jornada rumo à conformidade em cima de produtos. Era isso, eram essas 5 etapas, tá? Lembrando que, quando a gente fala de segurança da informação, proteção de dados e privacidade, não tem como você implementar uma solução, um produto, sem pensar no processo. Então, o DLP, claro, por mais que a gente tenha as ações automatizadas nele, voltando o comportamento para o usuário, etc., ele é uma ferramenta que você vai precisar de processos para alimentar. Então, você vai precisar de regras, você vai precisar de políticas, você vai precisar criar esse mapeamento dentro da sua empresa, você vai precisar fazer esse inventário. Então, a partir disso, você identifica quem são as pessoas, quais são os dados, e em cima disso você consegue criar suas políticas, tá? Então, aqui, nesse último slide, que seriam as considerações finais, a gente tem alguns exemplos de como que a gente consegue dar inteligência numa política, tanto de DLP, quanto de CASB, de proteção de dados, etc. Tá? Então, a gente fica quem são as pessoas, o que a pessoa interage, qual é a informação que a gente quer proteger, por onde que a gente quer proteger a transação, então a gente pode proteger por todos os canais, ou a gente pode proteger por um único específico, como que vai ser enviada essa informação, e por fim, qual que vai ser a ação.
Então, aqui a gente tem vários exemplos, tá? De quem, o que, onde, como e o que a gente vai fazer. Então, toda vez que a gente vai pensar na projeção de uma política, a gente precisa pensar nesses classificadores. Tranquilo? Bom, pessoal, Show. agora é hora de perguntas. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Vocês podem habilitar o microfone. Quanta timidez, quanta timidez. Um de cada vez, por favor. Fila. Tem Ô, bastante Giovanni, pergunta aqui isso no é chat. no chat, o chat tem bastante coisa, mas assim, isso é característica de uma apresentação clara e bem feita, né? Então, mas assim, Obrigada. estão pingando coisinhas aí. Não, mas é a ideia. Eu acho que se não tivessem dúvidas é porque eu não fiz a apresentação direito, porque eu joguei conteúdo, joguei. Aí depois eu compartilho, claro, com todos a apresentação para melhor absorção. E deixa eu ver, perguntas. Por enquanto, tranquilo aqui já, pá. Tá. Sim. Não são áudios. Show, Diego. Tudo Muito respondido na obrigado, minha cara. opinião. Beleza. O Vitor perguntou, como estamos em relação à DLP da Microsoft e McAfee? Então, primeiro da Microsoft a gente não considera concorrência, tá? Até porque o DLP deles é bom, porém é muito para o universo deles. Então, vamos pensar na proteção de outras extensões, até mesmo outras aplicações que não sejam do mundo Microsoft, não vai valer. O DLP da Microsoft também você só consegue adquirir a partir de um pacote. Então, a gente tem um comparativo, depois a gente pode até mandar, mas ele acaba sendo muito fechado para o mundo Microsoft. Então, vamos supor, se a gente quer fazer monitorar a transação de um dado via WhatsApp Web, por exemplo. Isso daí o próprio DLP da Microsoft ele não conseguiria. Ele vai restringir para os canais que você está utilizando, então se você tem DLP Proxy 365, ou você precisa de um pacote muito grande para poder ter o endpoint, e mesmo assim só vai valer para o mundo Microsoft. Então, assim, eu não consigo, a gente não vê Microsoft como concorrência em DLP, onde a gente consegue ver a Microsoft como concorrente. Eles têm a solução Microsoft Information Protection, nós temos o Bolden James. Então, a gente não concorre, mas a gente coexiste. A gente consegue criar políticas baseadas no MIP, só que em contrapartida nós temos o Bolden James. Então, são alguns pontos muito específicos que existiria essa concorrência, tá? Em relação à McAfee, bom, a McAfee ele é um bom player, a quantidade de classificadores que nós temos ele é infinitamente maior. O ACR da McAfee existem bastante restrições, tá? Então a gente tem um comparativo que eu até mandei ontem para o grupo. Aqui, eu estou abrindo aquele que eu mandei para falar. Aqui, boa. Na McAfee. O e-mail gateway deles, então uma coisa que é bem interessante para a nossa solução de DLP, o administrador, quanto menos trabalho, melhor, mais ele vai conseguir focar na segurança. Então, com a nossa solução, se alguém tenta transacionar um e-mail sensível, a gente consegue delegar para o gestor imediato aprovar a transação. Tranquilo? McAfee não consegue porque eles não têm mais gateway de e-mail. Então, esse é um ponto. O segundo é o próprio Incident Risk Ranking, que seria voltado ao comportamento humano. Isso não é necessário a aquisição de nenhuma outra ferramenta, tá? A partir do módulo de endpoint você já ganha isso, então você já sabe quais são os usuários, já vai correlacionar os logs e mostrar qual que era a provável intenção desse usuário. Nós temos eles também, não tem. Não tem também como você automatizar as políticas de acordo com o risco dos usuários. E é isso. Vou ver se eu encontro mais alguma outra aqui. Não, era isso mesmo.
respondi sua pergunta. Beleza. Aqui, imagine um cliente que usava... Peraí que eu pulei aqui. Imagine um cliente que usava Web Security mais DLP Suite mais Casbo da Forcepoint na renovação, mesmo pacote. Provavelmente você pode partir para o CSG, tá? Acho só legal deixar claro aqui, Gi, da questão do CSG é somente o DLP Cloud, tá, pessoal? Sim. Inclusive eu estava fazendo ontem uma proposta técnica. Nesse caso, a gente colocou o CSG mais DLP Suite. Porque o que vai ter de DLP é aquele Cloud Apps, que vai valer só para nuvem, então CSG mais DLP Suite. Beleza. O Sérgio perguntou na nuvem e fora da rede, certo? Como assim, Sérgio? Sérgio, se eu entendi bem a pergunta, seria o CSG, ele já tem o Cloud Apps, então você consegue pegar as informações que estão ali em nuvem. Se você quiser pegar fora desse ambiente nuvem, aí você precisa do endpoint, ali na máquina do usuário, ou pelo menos os proxies, né? Você tem ali a solução de proxy de e-mail ou proxy web para conseguir pegar o dado em movimento. Exato, Jorge, isso. Tem um corte ali Então, de 500... isso é tava uma outra coisa, mudando, é melhor tá? você falar. Exato, Tava melhor você falar. mudando, se eu não me engano, 301, mas eu não sei a partir de quanto. Eu mudar essa linha de corte aí de 501 para baixo, mas a japa aí, 301. melhor falar. Bom, caso vocês lembrem de alguma dúvida posteriormente, a gente está sempre à disposição. E Vitor, Letícia, alguém quer fazer um encerramento? Queria só fazer aproveitar aqui e fazer um comentário referente até a questão de dúvidas. A gente aqui da APRE fica à disposição também para fazer exercícios com vocês e com os clientes finais, tá? Se vocês quiserem nosso apoio, do Vitor também, né, que é super acessível para a gente fazer alguns exercícios, estudar o cenário de cada cliente, para a gente fazer essas análises e em relação a valores também, para vocês terem visibilidade de acordo com cada cenário, cada necessidade do cliente, né, a gente também transparecer para vocês a questão de valores também de cada oportunidade, tá? Então, a gente fica à disposição. Eu deixei o meu contato aqui, do nosso gerente de produto também. Eu acredito que do Vitor a galera tem aqui bastante, né? Mas qualquer outro contato que vocês precisarem, tanto dentro da Apre Digital quanto na Forcepoint, podem me acionar, que eu faço essa ponte, envolvo o pessoal da Forcepoint, tanto da parte técnica quanto da parte comercial também, tá? Bom, pessoal, então, obrigada novamente pela participação e até a próxima. Obrigada, valeu, pessoal. Um bom dia. Obrigada a todos. Eu Até a envio o próxima. e-mail com a apresentação e a gravação.